Eles pensaram que ela era um ninguém. Eles pensaram que ela era uma falida, dona de casa desesperada, se agarrando a um marido rico que a tinha substituído com um modelo mais jovem. Dominic Calloway não apenas divorciou sua esposa. Ele tentou apagá-la. Ele a jogou para fora na chuva com nada além das roupas em suas costas, rindo enquanto ele assinava os papéis que a deixaram sem um tostão. Mas Dominic esqueceu um detalhe crucial. Ele nunca realmente verificou quem ela era antes que ele a casasse. Quando o juiz leu seu nome de nascimento em voz alta, a corte inteira não apenas ficou em silêncio, congelou em pavor aterrorizado. Porque a mulher de pé na caixa do réu não era um caso de caridade. Ela era o senhorio do próprio edifício em que eles estavam de pé. A chuva batia nas janelas do chão, ao teto do penthouse na West 57th Street, embaçando as luzes de Manhattan em raias de cinza e ouro. Dentro, a atmosfera estava mais fria que a tempestade. Sarafina estava de pé pela ilha de cozinha de mármore branco, suas mãos tremendo levemente enquanto ela segurava a borda do balcão. Em frente a ela, Dominic Calloway ajustou sua gravata de seda no reflexo do micro-ondas. Nem mesmo se dando ao trabalho de olhar para ela, ele checou seu relógio Patek Philippe, um presente que ela tinha economizado por 3 anos para comprá-lo em seu 30º aniversário, e suspirou com impaciência exagerada. Terminamos de chorar ainda, Sarah? Dominic perguntou, sua voz suave, mas com a crueldade específica de um homem que tinha parado de se importar há muito tempo. Os carregadores estarão aqui em 20 minutos. Eu quero suas caixas no elevador de serviço antes que Bianca chegue. Ela é alérgica à bagunça. Sarafina engoliu o nó em sua garganta. Bagunça? Dominic, eu tenho vivido aqui por 5 anos. Essa é minha casa. Ele foi corrigido, finalmente virando para encará-la. Ele era bonito, inegavelmente, com o tipo de mandíbula afiada e olhos azuis penetrantes que faziam investidores confiarem milhões a ele. Mas Sarafina agora viu o vazio atrás deles. Era sua casa quando você era útil, quando eu precisava de uma esposa carinhosa para fazer o papel enquanto eu construía a Calloway Tech. Mas sejamos honestos, Sarah, você não se encaixa mais na marca. Você é simples, sem ambição. Ele jogou um grosso envelope manila sobre o mármore. Aterrissou com um tapa pesado. O pré-nupcial, ele disse. Blindado. Você fica com o que veio, que se eu me lembro corretamente, era uma pilha de dívida estudantil e um Honda Civic batido. Eu tenho sido generoso, no entanto. Eu paguei o Civic. Considere isso um pacote de indenização. A porta da frente clicou aberta. Não eram os carregadores. O clique de saltos altos ecoou no chão de madeira. Bianca entrou, sacudindo um guarda-chuva molhado sobre o tapete que Sarafina tinha tecido à mão ela mesma. Bianca era tudo o que Sarafina não estava apresentando como atualmente. Chamativa, barulhenta e envolta em etiquetas. Ela vestia um casaco vermelho que custava mais que o orçamento anual de supermercado de Sarafina. Ah, bom, ela ainda está aqui, Bianca disse olhando para Sarafina, como alguém poderia olhar para uma mancha em um tapete. Ela caminhou até Dominic e o beijou profundamente bem na frente de Sarafina. Dominic não se afastou. Ele se inclinou para isso, sua mão repousando possessivamente na cintura de Bianca. Eu disse a ela para se apressar, Dominic murmurou contra os lábios de Bianca. Sarafina olhou para o envelope. Ela não o alcançou. Em vez disso, ela olhou para o homem que ela tinha amado por meia década. Você está me jogando na rua, Dominic. Esta noite está chovendo a cântaros. Eu não tenho para onde ir. Isso soa como um problema seu. Bianca intrometeu-se sorrindo de lado. Dominic, querida, você contou a ela sobre a gala. Dominic riu baixinho. Ainda não. Sarah, semana que vem é a gala dos inovadores de tecnologia. Bianca e eu estamos sendo homenageados como o casal de poder do ano. Não serviria ter minha ex-esposa espreitando pelo apartamento enquanto a imprensa está nos entrevistando. Você entende, certo? É estritamente negócios.
Negócios? Sarafina repetiu, sua voz mal um sussurro. Olhe, Dominic disse, dando um passo à frente e pairando sobre ela. Você era uma garçonete quando eu te encontrei. Eu te dei uma vida de luxo por 5 anos. Você não teve que trabalhar. Você não teve que lutar. Você viveu do meu trabalho duro. Agora a viagem acabou. Assine os papéis, pegue suas roupas e saia. Se você lutar contra isso, eu vou te enterrar em taxas legais até você estar implorando por troco no metrô. Sarafina olhou fixamente para ele. Por um momento, um lampejo de algo irreconhecível cintilou em seus olhos castanhos. Não era medo, não era tristeza. Parecia quase pena. Ela estendeu a mão, pegou a caneta deitada ao lado dos papéis e assinou seu nome. Sarafina Cross. Dominic piscou, surpreso. Ele tinha esperado imploração. Ele tinha esperado uma cena. Garota esperta, ele zombou. Pelo menos você sabe quando você está derrotada. Eu não estou derrotada, Dominic, Sarafina disse suavemente. Ela caminhou para o corredor onde uma única mala modesta já estava arrumada. Ela não tinha arrumado as joias que ele comprou para ela. Ela não tinha arrumado os vestidos de grife que ele a forçou a usar em seus eventos. Apenas suas calças jeans velhas, seus livros e uma pequena caixa de metal trancada que ela guardava debaixo da cama. Ela abriu a porta da frente, o vento uivando do respiradouro do corredor. Uma última coisa, Sarafina disse, pausando no limiar. Ela não olhou para trás. Certifique-se de ler o contrato de aluguel para este penthouse muito cuidadosamente antes que você hospede aquela gala. Dominic riu. Um som de latido alto. O aluguel? Eu possuo este penthouse, sua mulher delirante. Eu o comprei 3 anos atrás. Você o comprou? Sarafina sussurrou. Ela saiu e a porta bateu fechada atrás dela, deixando Dominic e Bianca sozinhos no calor. Que psicopata! Bianca riu, vagando para a cozinha para servir-se um copo de vinho. Falando sobre aluguéis. Ela provavelmente está tendo um colapso. Dominic encolheu os ombros, pegando os papéis de divórcio assinados. Quem se importa? Ela se foi, e ela não me custou um tostão. Ele olhou pela janela, observando uma pequena figura em uma capa de chuva sair do edifício e desaparecer nas ruas escuras e molhadas de Nova York. Ele se sentiu como um rei. Ele tinha o dinheiro, a fama, a bela amante, e ele tinha acabado de se livrar do peso morto de sua esposa chata. Ele não tinha ideia que ele tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. Sarafina não foi para um abrigo. Ela não ligou para um amigo para desabar em um sofá. Ela caminhou 3 quarteirões na chuva torrencial, a água encharcando através de seu casaco fino, até que ela alcançou um sedã preto sem descrição estacionado em uma zona de carga na Sexta Avenida. Ela bateu na janela traseira. O vidro desceu suavemente. Dentro sentava um homem mais velho com cabelo prateado, impecavelmente vestido em um terno de 3 peças carvão. Ele olhou para seu cabelo molhado e a mala barata, sua expressão apertando com raiva suprimida. Entre, senhorita Sarafina, o homem disse, sua voz cortada e precisa. Sarafina jogou sua mala no banco da frente e deslizou para trás. O couro estava quente. O controle de clima ajustado para perfeitos 70 degrees. Assim que a porta fechou, o barulho da cidade desapareceu, substituído pelo zumbido suave do motor. Você parece terrível, o homem disse, entregando a ela uma toalha tecida com fio de ouro. Olá para você também, Garrison, Sarafina disse, secando seu rosto. Ela respirou fundo. O cheiro de produtos de limpeza baratos do penthouse finalmente desvanecendo, substituído pelo cheiro de couro velho e colônia cara. Ele assinou? Garrison Ford perguntou. Ele não era apenas um motorista. Garrison Ford era o sócio-gerente sênior de Ford, Sterling e Holloway, uma das firmas de advocacia mais temidas em Londres e Nova York. Ele era também seu padrinho. Ele assinou, Sarafina disse,
encostando sua cabeça para trás contra o assento e fechando seus olhos. Ele pensa que ele venceu. Ele pensa que eu sou sem teto. A arrogância do homem, Garrison murmurou, sinalizando ao motorista para sair. Pensar que ele poderia comprar o Pinnacle Penthouse sem uma verificação de antecedentes na holding. Ele realmente acredita que ele o possui. Ele transferiu 12 milhões de dólares para uma LLC offshore chamada Chimera Holdings. Sarafina disse, um pequeno, cansado sorriso brincando em seus lábios. Ele nunca perguntou quem possuía a Chimera. Ele apenas queria o endereço. Ele é obcecado com status. E ele não tem ideia nenhuma. Eu fiz o papel perfeitamente. Garrison, a garçonete órfã, a garota sem conexões. Eu cozinhei suas refeições. Eu passei suas camisas. Eu o deixei falar comigo de forma condescendente sobre economia enquanto eu estava secretamente gerenciando um portfólio 10 vezes o tamanho de sua empresa inteira. Garrison serviu a ela um copo de água com gás do console do carro. Por que você ficou tanto tempo, Sarah? Nós poderíamos tê-lo esmagado 2 anos atrás, quando ele começou o caso com aquela modelo de Instagram. Sarafina olhou pela janela enquanto eles passavam pelas vitrines cintilantes da Quinta Avenida. Porque eu queria ter certeza. Eu queria acreditar que em algum lugar no fundo ele me amava por quem eu era. Não pelo nome, limpa a garganta. Não pelo legado Blackwood. Eu queria ver se um homem poderia amar Sarafina Cross, o ninguém. Ela tomou um gole da água. Seus olhos endureceram. A esposa suave, submissa se foi. Em seu lugar, sentava a mulher que tinha sido treinada desde o nascimento para administrar um império. Eu tenho minha resposta agora, ela disse friamente. Ele não me amou. Ele amava ter um servo. Para onde também? Garrison perguntou. A propriedade nos Hamptons ou a casa geminada no lado leste superior? Nenhum, Sarafina disse. Leve-me ao Hotel Pierre. Eu preciso montar uma sala de guerra e Garrison. Sim, senhorita Blackwood. Congele os ativos da Chimera Holdings, especificamente a divisão de gestão de propriedades. Se ele quer hospedar uma gala em meu apartamento, ele vai encontrar as fechaduras trocadas. Garrison sorriu, um sorriso de tubarão que aterrorizava advogados da oposição. A escritura está em seu nome, tecnicamente, mas ele pensa que ele detém o título. Quando você quer largar o martelo? Ainda não, Sarafina calculou. Deixe-o ter sua noite. Deixe-o convidar a imprensa. Deixe-o convidar os investidores. Eu quero o mundo estar assistindo quando o chão cair debaixo dele. Limpa a garganta. Mas primeiro nós precisamos lidar com a audiência de divórcio. Ele o acelerou. A data do tribunal é em 3 dias. Ele subornou um escriturário para conseguir que fosse empurrado para que ele pudesse ser um homem solteiro para a gala. 3 dias? Garrison ponderou. Isso é mau tempo suficiente para apresentar uma contramoção. Nós não estamos apresentando uma moção, Sarafina disse, abrindo a pequena caixa de metal que ela tinha trazido do apartamento. Dentro jazia um único, pesado anel de sinete ostentando um brasão de um falcão preto, segurando uma chave dourada. Ela o deslizou em seu dedo mínimo. Nós vamos deixá-lo apresentar seu caso. Nós vamos deixá-lo me caluniar. Nós vamos deixá-lo dizer ao juiz que eu sou uma sanguessuga que não merece nada. E então, Sarafina disse, sua voz caindo uma oitava. Eu vou apresentá-lo ao meu pai. Garrison levantou uma sobrancelha. Seu pai está em Genebra. Ele não pisou em um tribunal de Nova York em 20 anos. Ele o fará por isso, Sarafina disse. Dominic Calloway não apenas partiu meu coração, Garrison. Ele insultou a família, e você conhece o lema da família. Garrison assentiu solenemente. Nemo pode impugnar Lacassette. Ninguém me ataca com impunidade. O carro acelerou pela chuva, carregando a herdeira secreta do consórcio de transporte Blackwood. Uma fortuna tão velha e vasta que fazia a startup de tecnologia de Dominic parecer um carrinho de limonada em direção à sua vingança. De volta ao penthouse,
Dominic estava brindando com champanhe, felizmente inconsciente que a pobre garçonete que ele tinha acabado de despejar possuía a marca de champanhe que ele estava bebendo, o edifício em que ele estava de pé e muito possivelmente o banco que detinha seus empréstimos. Na manhã seguinte, Dominic Calloway acordou se sentindo como o mestre do universo. Luz do sol demais, estava fluindo diretamente em seu rosto. Ele semicerrou os olhos, gemendo enquanto ele alcançava o tablet de cabeceira que controlava o sistema de ambiente inteligente do penthouse. Ele tocou no ícone para baixar as persianas blackout. Acesso negado. Contate o administrador. Dominic franziu a testa, tocando nele novamente mais forte. Falha estúpida! Ele murmurou. Ele tentou ajustar o termostato, que marcava gelados 60 degreus. Acesso negado. Contate o administrador. Bianca! Ele gritou sentando-se. Você mexeu no painel de controle? Bianca gemeu de debaixo do edredom, sua voz abafada. Eu não toquei em nada. Está congelando aqui, Dom. Conserte isso. Eu tenho um tratamento facial às 10 fios e eu não posso ir parecendo inchada do frio. Dominic jogou as cobertas para fora, marchando para o corredor. O penthouse era uma maravilha da tecnologia moderna, um protótipo para os sistemas de vida inteligente que sua empresa, Callaway Tech, estava vendendo para investidores. Ele tinha comprado este lugar através de uma empresa de fachada para mantê-lo fora do registro público durante as negociações de divórcio, assumindo o controle total. Mas hoje, a casa se sentia hostil. Ele caminhou para o painel de interface principal na cozinha. A tela estava piscando um ícone vermelho que ele não tinha visto antes. Uma pequena chave estilizada dentro das garras de um falcão. O que é isso? Ele sussurrou. Ele tentou substituir o sistema usando seu código de desenvolvedor. A tela simplesmente piscou. Usuário não autorizado. Frustrado, ele pegou seu telefone e discou para o concierge do edifício. Este é o Sr. Calloway no penthouse. Meu sistema está bloqueado. Reinicio imediatamente. Houve uma pausa na linha. O concierge, geralmente obsequioso e ansioso para agradar, soou estranhamente distante. Eu temo que eu não possa fazer isso, Sr. Calloway. O sistema de gestão do edifício passou por uma atualização de firmware durante a noite. Todos os controles de inquilino estão temporariamente suspensos, pendente verificação de proprietário. Eu sou o proprietário, Dominic estalou, sua paciência esgotando. Eu comprei a unidade 3 anos atrás. De acordo com nossos registros, você é o ocupante principal. O concierge corrigiu suavemente. A escritura é detida pela Chimera Holdings. A atualização veio diretamente de seu escritório corporativo. Você terá que contatá-los. Dominic desligou, batendo o telefone no balcão de mármore. Chimera Holdings, sou eu, ele murmurou para si mesmo. Eu a configurei. É uma fachada. Ele discou para seu advogado pessoal, Arthur Pendergast. Arthur era um bulldog de um homem, caro e moralmente flexível. Arthur, por que a empresa de fachada está me bloqueando para fora de minha própria casa? Dominic exigiu, servindo-se um café, apenas para encontrar a máquina de expresso cara, também exibindo o erro de acesso negado. Acalme-se, Dom. A voz de Arthur crepitou sobre o alto-falante. É provavelmente um protocolo de segurança automatizado. Eu terei meu paralegal verificar o status de registro da LLC. Concentre-se na gala. Concentre-se na audiência de divórcio amanhã. Nós precisamos que você pareça despreocupado. Se Sarafina te vir suando, ela pode pedir mais dinheiro. Ela pode pedir tudo o que ela quiser. Dominic zombou, abandonando a máquina de café e pegando uma garrafa de água da geladeira. Ela não vai receber nada. Ela respondeu à oferta de acordo? Silêncio de rádio, Arthur disse. Ela não tem advogado registrado ainda. Apenas uma notificação de defensor público. Ela provavelmente vai pro si, o que é patético. Será um massacre, Dom. Nós estaremos dentro e fora em 20 minutos.
Dominic relaxou ligeiramente. Um massacre. Isso soou bom. Mas o dia apenas piorou. Na sede da Callaway Tech, Dominic entrou em seu escritório para encontrar seu CFO, um homem nervoso chamado Greg, suando através de sua camisa. Nós temos um problema com o local da gala, Greg disse, não fazendo contato visual. Que problema? A praça está reservada. Os depósitos estão pagos. Os depósitos foram recusados. Greg sussurrou. Dominic congelou. Com licença, nós temos 40 milhões na conta de operação. Nós tínhamos, Greg disse, deslizando um tablet pela mesa. Esta manhã, às 9 am, o banco sinalizou nossas contas primárias para uma auditoria de conformidade. É um procedimento padrão, mas geralmente eles nos dão um aviso. Eles congelaram transferências de saída por 48 horas. 48 horas? A gala é em 3 dias. Eu tenho fornecedores para pagar. Eu tenho a imprensa para subornar. Dominic rugiu. Quem autorizou uma auditoria? Não foi a equipe interna do banco, Greg disse, suas mãos tremendo. Foi acionado por uma reclamação externa, uma bandeira de prioridade de um grande acionista. Eu sou o acionista majoritário, Dominic gritou. Tecnicamente, senhor, Greg gaguejou. Callaway Tech foi construída sobre aquele investimento anjo inicial 5 anos atrás. O bloco de sócio silencioso. Você sabe, os 15% que nós nunca identificamos. Dominic acenou sua mão de forma desdenhosa. Aquele dinheiro veio de um fundo cego na Suíça. Eles nunca votam. Eles nunca falam. Por que agora? Eles falaram hoje, Greg disse sombriamente. Eles citaram má gestão de fundos e solicitaram um congelamento imediato. Dominic afundou em sua cadeira de couro. As paredes pareciam que estavam se fechando. Primeiro a casa, agora a empresa. Parecia coordenado. Mas isso era impossível. Sarafina era a única pessoa que tinha um motivo. E ela estava atualmente, ele assumiu, chorando em um quarto de motel em algum lugar. Ela não sabia como acionar uma auditoria bancária. Ela mal sabia como usar o controle remoto complicado para a TV. Conserte isso, Dominic sibilou. Use as reservas offshore se você tiver que. Eu não me importo se é ilegal. Conserte isso antes da audiência amanhã. Eu não posso entrar naquela sala de tribunal parecendo que estou falido. Naquela noite, de volta ao penthouse, a temperatura tinha caído para 51 graus. Bianca estava vestindo seu casaco de pele dentro, andando de um lado para o outro com raiva. Isso é ridículo, Dominic. Eu não posso viver assim. Ela guinchou. E meu cartão de crédito foi recusado na Saks hoje. Você sabe o quão envergonhada eu estava? É um erro bancário, Bianca. Dominic estalou, saboreando um copo de uísque. Pare de choramingar. Amanhã, depois do caso do tribunal, tudo será resolvido. Eu terei total autorização legal para liquidar os ativos compartilhados de Sarafina, o pouco que há. E nós vamos consertar o fluxo de caixa. Ele olhou pela janela para a cidade encharcada pela chuva. Em algum lugar lá fora, Sarafina estava sofrendo. O pensamento o acalmou. Ele era Dominic Callaway. Ele era um vencedor. Isso era apenas um solavanco na estrada. Ele não notou o sedã preto estacionado na rua abaixo, em marcha lenta no escuro, observando sua janela. O Tribunal Civil de Nova York era um edifício monótono, imponente que cheirava a cera de chão e miséria. Era um lugar onde o amor ia para morrer e ser dividido em porcentagens. Dominic marchou pelo corredor, ladeado por Arthur Pendergast e 2 associados juniores. Ele parecia a cada polegada o magnata da tecnologia. Um terno azul marinho feito sob medida, cabelo perfeitamente penteado e um ar de arrogância intocável. Bianca segurava seu braço, vestindo um vestido branco recatado que foi claramente escolhido para fazê-la parecer inocente, embora o diamante em seu dedo fosse grande o suficiente para sufocar um gato. Lembre-se, Arthur sussurrou enquanto eles se aproximavam da sala de tribunal 4B. Ela vai fazer a vítima. Não se envolva.
Deixe-me destruir sua credibilidade. Nós estamos indo para uma rejeição total de pensão alimentícia baseada na cláusula de infidelidade. Mas ela não traiu, Dominic sussurrou de volta, um sorriso de lado brincando em seus lábios. Arthur piscou. Prove que ela não o fez. Eles empurraram através das pesadas portas de carvalho. A sala de tribunal estava esparsamente populada. Um oficial de justiça entediado estava de pé pela parede. A bancada do juiz estava vazia. Na mesa do réu, sentada inteiramente sozinha, estava Sarafina. Dominic pausou. Ele tinha esperado que ela parecesse destruída. Ele esperava olhos inchados, cabelo bagunçado, talvez as mesmas roupas que ela saiu. Em vez disso, Sarafina parecia impecável, limpa a garganta. Ela vestia um terno preto que foi tão precisamente adaptado que poderia cortar vidro. Era simples, sem marca, mas o tecido absorvia a luz de um jeito que gritava qualidade. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em um coque elegante e severo. Ela sentou com suas costas perfeitamente retas, mãos dobradas na mesa na frente dela. Sem papéis, sem garrafa de água, apenas quietude. Ela se arrumou bem, Bianca sussurrou maliciosamente. Provavelmente gastou seu último tostão em um terno alugado. Dominic sentiu um lampejo de desconforto. Onde está o advogado dela? Ela não tem um. Arthur riu baixinho. Olhe para a mesa. Vazia. Ela vai para você. Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. Todos de pé. O oficial de justiça bradou. O honorável juiz Harold Miller entrou na sala. O juiz Miller era conhecido como um juiz carrasco em tribunais de divórcio. Ele desprezava desperdiçadores de tempo e tinha um ponto fraco por homens feitos por si mesmos. Dominic tinha especificamente manobrado para tê-lo atribuído ao registro. Caso número 422, Callaway versus Callaway. O juiz Miller resmungou, ajustando seus óculos. Aparências, Arthur Pendergast. Para o autor, Dominic Callaway, Arthur anunciou, sua voz retumbando com confiança. E para o réu? O juiz olhou para Sarafina. Sarafina levantou-se lentamente. A representação para o réu está a caminho, Sua Excelência. Ele solicita um recesso de 5 minutos a caminho. O juiz Miller fez uma careta. Esta corte funciona no horário, senhora Callaway. Se seu defensor público está preso no trânsito, isso não é minha preocupação. Nós prosseguimos. Muito bem, Sarafina disse calmamente. Ela sentou-se. Ela não parecia em pânico. Ela parecia que estava assistindo a uma peça que ela já tinha lido o roteiro. Arthur Pendergast não perdeu tempo. Ele lançou-se em uma declaração de abertura que era uma obra de ficção. Sua Excelência, nós estamos aqui para dissolver um casamento que foi construído sobre engano, enquanto o Sr. Callaway trabalhou dias de 18 horas para construir um império de tecnologia que emprega centenas de nova-iorquinos. A ré, Sarafina Callaway, não contribuiu com nada. Nenhum ativo financeiro, nenhum apoio emocional, nenhuma gestão doméstica. De fato, nós temos razão para acreditar que ela estava desviando fundos domésticos para seu próprio uso pessoal. Dominic observou o rosto de Sarafina. Ela não se encolheu, ela não ofegou. Ela apenas olhou fixamente para Arthur com um olhar tão frio que baixou a temperatura da sala. Além disso, Arthur continuou, andando de um lado para o outro na frente do juiz. O Sr. Callaway é um homem de significativa posição pública. A recusa da ré em assinar o acordo de separação inicial é uma clara tentativa de extorsão. Ela quer um pagamento que ela não ganhou. Nós estamos pedindo para o acordo pré-nupcial ser aplicado estritamente. Ela sai com o que ela trouxe? Nada. O juiz Miller assentiu, rabiscando notas. Senhora Callaway, você tem uma resposta? Sarafina se levantou novamente. Eu tenho, Sua Excelência, mas eu preferiria meu advogado para entregá-la. Eu te disse, o juiz Miller estalou. Nós não estamos esperando. As portas da sala de tribunal bateram abertas.
Não foi um empurrão hesitante. Foi um estrondo que ecoou como um tiro. Toda a cabeça virou. Caminhando pelo corredor central estavam 3 homens. Liderando-os estava Garrison Ford. Ele estava vestindo um terno de 3 peças que custava mais que o carro de Dominic, carregando uma pasta de couro com fechos de ouro. Ladeando-o estavam 2 advogados mais jovens, ambos carregando altas pilhas de arquivos. O ar na sala mudou instantaneamente. Arthur Pendergast, que tinha estado se pavoneando como um pavão, de repente congelou. Seu rosto ficou pálido. Ele sabia exatamente quem Garrison Ford era. Todos no mundo jurídico conheciam Ford, Stanton e Holloway. Eles não lidavam com divórcios. Eles lidavam com fusões de nações. Eles lidavam com realeza. Desculpas pelo atraso, Sua Excelência, Garrison disse, sua voz suave, britânica, e comandante. Ele não parecia nem um pouco arrependido. A segurança no andar de baixo teve problemas para liberar o volume puro de evidências que nós trouxemos. Sr. Ford, o juiz Miller parecia atordoado. Ele sentou-se mais reto, ajustando sua toga. Eu não estava ciente que você pegava casos domésticos. Eu não pego, Garrison disse, parando na mesa da defesa. Ele nem mesmo olhou para Dominic. Ele colocou sua pasta na mesa e a abriu. Eu só pego casos envolvendo a proteção de ativos-chave para o consórcio Blackwood. Dominic inclinou-se para Arthur. Quem é aquele? Por que ele parece familiar? Arthur estava suando. Aquele é Garrison Ford. Ele é o tubarão legal para o velho dinheiro europeu. Dominic, por que ele está aqui? Ele cobra 2 molas por hora apenas para respirar. Sua Excelência, Garrison dirigiu-se à bancada, ignorando os sussurros. O autor apresentou uma narrativa que Sarafina Calloway é uma mulher indigente procurando por uma esmola. Ele afirma que ela não trouxe nada para o casamento. Garrison puxou um único documento grosso de sua pasta. Estava encadernado em veludo azul. Nós estamos apresentando uma contraação, Garrison anunciou. Não por pensão alimentícia, não por apoio conjugal. Nós estamos pedindo a apreensão imediata da Callaway Tech e todos os ativos associados com base em roubo, fraude e quebra de contrato. Dominic pulou. Roubo? Eu construí aquela empresa. Ela era uma garçonete. Sente-se, Sr. Callaway. O juiz Miller latiu. Garrison virou-se lentamente para encarar Dominic pela primeira vez. Seus olhos estavam cheios de divertimento predatório. Você construiu a empresa usando um fundo semente da Chimera Holdings, Garrison disse claramente. Você vive em um penthouse possuído pela Chimera Holdings. Você dirige um carro alugado pela Chimera Holdings. E daí? Dominic cuspiu. Essa é minha holding. É? Garrison perguntou suavemente. Ele virou-se de volta para o juiz. Sua Excelência, se você for olhar os documentos de incorporação para a Chimera Holdings, você verá que há apenas um proprietário beneficiário. A empresa foi estabelecida 20 anos atrás para gerenciar o fundo fiduciário de um indivíduo. Garrison gesticulou para Sarafina. Posso eu apresentar à corte a única proprietária da Chimera Holdings e, por extensão, a proprietária legal de toda a existência do Sr. Callaway? Sarafina se levantou. Ela não era Sarafina Callaway mais. Seu nome, Garrison bradou, é Sarafina Juliet Blackwood, do consórcio de transporte Blackwood. E, Sr. Callaway, ela está cobrando seus empréstimos. O silêncio que seguiu foi pesado, absoluto e aterrorizante. Dominic Callaway sentiu o sangue escoar de seu rosto, seus joelhos cedendo, enquanto a percepção o atingia como um trem de carga. Ele não tinha apenas divorciado sua esposa. Ele tinha declarado guerra ao seu senhorio, seu banco e seu chefe. O silêncio na sala de tribunal 4B não era meramente a ausência de barulho. Era a pressão pesada, sufocante de uma realidade desmoronando. Dominic Callaway estava de pé congelado, sua mão meio levantada como se para objetar, mas sua voz tinha morrido em sua garganta. Ele olhou para a mulher que ele tinha descartado como uma dona de casa simples, sem ambição.
Ela não olhou para trás. Ela estava examinando suas unhas, sua expressão, uma de tédio e desapego. Isso é preposterous. Arthur Pendergast finalmente gaguejou, embora sua voz faltasse seu estrondo anterior. Ele estava folheando freneticamente através do documento encadernado em veludo azul que Garrison Ford tinha batido na mesa. Você espera que esta corte acredite que a senhora Calloway, que esta mulher é a financiadora primária da Calloway Tech. Meu cliente é o fundador. Ele escreveu o código. Ele construiu a marca. Seu cliente, Garrison Ford interrompeu, sua voz cortando o ar como um bisturi. Escreveu o código. Sim, mas código não paga por servidores. Código não paga por marketing. Código não aluga um escritório de 10.000 pés quadrados no Sorro. Garrison virou-se para o juiz. Sua Excelência, 5 anos atrás, o Sr. Calloway buscou o capital de risco. Ele foi rejeitado por cada grande empresa na cidade. Ele então recebeu uma oferta da Chimera Holdings. Ele estava tão ansioso para garantir os fundos, 12 milhões em capital semente, que ele não se deu ao trabalho de encontrar o investidor principal. Ele lidou inteiramente através de intermediários. Garrison apontou um longo dedo para Dominic. O Sr. Calloway assinou uma nota promissória garantida. Está bem ali na página 42. Arthur, leia-o. As mãos de Arthur tremeram enquanto ele virava as páginas. Ele parou. Seu rosto ficou cinza. Leia-o em voz alta, o juiz Miller ordenou, inclinando-se sobre a bancada. Arthur engoliu em seco, afrouxando sua gravata. Cláusula 7, seção B. No evento de uma mudança material nas circunstâncias pessoais do mutuário, incluindo, mas não limitado a divórcio, investigação criminal ou escândalo público, o credor, Chimera Holdings, reserva o direito de invocar a cláusula de aceleração exigindo o reembolso imediato da soma principal mais um juro bruto dentro de 24 horas. Reembolso imediato, Garrison repetiu. A dívida total atual com juros e multas pela quebra de contrato referente ao aluguel do penthouse está em aproximadamente 55 milhões. Dominic encontrou sua voz. Era um som estrangulado agudo. Eu não tenho 55 milhões líquidos. Isso é insano. O dinheiro está preso em ações na empresa. Correção, Garrison disse, sorrindo friamente. O dinheiro estava na empresa. Mas como você está em inadimplência a partir desta manhã, a Chimera Holdings exerceu seu direito de apreender a garantia. Que garantia? Dominic sussurrou. A propriedade intelectual, Sarafina falou. Era a primeira vez que ela o tinha abordado diretamente. Sua voz era baixa, melódica e aterrorizante. Ela se levantou, alisando a frente de sua jaqueta. A patente para o algoritmo Calloway. Sarafina disse, encontrando seus olhos com ele. Você o colocou como garantia, Dominic. Você estava tão certo que nunca falharia. Tão certo que você era o homem mais inteligente na sala que você cedeu os direitos de sua própria criação se você não pudesse pagar o empréstimo. Você possui o algoritmo. Dominic agarrou a borda da mesa para se firmar. Eu o possuo, Sarafina disse, e a partir das 8 AM desta manhã, eu emiti uma ordem de cessar e desistir para a Calloway Tech, proibindo o uso de minha propriedade intelectual. Seus servidores estão desligando enquanto nós falamos. Você não pode fazer isso. Bianca guinchou da galeria, levantando-se. Nós temos a gala no sábado. Nós somos o casal de poder do ano. O juiz Miller bateu seu martelo tão forte que soou como um tiro. Ordem! Mais um acesso de fúria da galeria e você será detida por desacato. O juiz virou seu olhar para Dominic. O olhar não era mais um de cortesia profissional. Era apenas misturada com nojo. Sr. Pendergast, o juiz Miller disse, a menos que você possa produzir 55 milhões até amanhã de manhã, eu estou concedendo a moção para apreensão de ativos. O penthouse, as contas
e a propriedade intelectual permanecem com a Chimera Holdings. Além disso, dadas as revelações referentes à situação financeira real da Ré, o pedido do autor por uma saída sem um tostão é negado. Caso arquivado com prejuízo. A corte está encerrada. O martelo caiu. Dominic não se moveu. Ele se sentiu como se estivesse debaixo d'água. Ele observou Sarafina recolher suas coisas. Garrison Ford fechou sua pasta com um clique. Sarafina, Dominic rouquejou, tropeçando em direção à partição. Sara, espere, por favor. Ela pausou, virando-se lentamente. De perto, ele podia ver os brincos de diamante em suas orelhas eram reais, impecáveis, cortes vintage, que provavelmente custavam mais que seu carro. Como ele nunca tinha notado? Como ele tinha sido tão cego? Era um teste, não era? Dominic suplicou, seu modo charme piscando como uma lâmpada quebrada. Você queria ver se eu poderia conseguir sozinho. Talvez eu o fiz. Eu construí a empresa. Nós podemos consertar isso. Nós podemos combinar os ativos. Pense no poder que nós teríamos. Blackwood e Callaway. Sarafina inclinou sua cabeça. Não há nós, Dominic. Há apenas você e a dívida que você me deve. Mas eu te amo. Ele mentiu, desespero vazando de suas patas. Bianca, ela não significava nada. Era estresse. Eu estava fraco. Me leve de volta. Vamos para casa. Sarafina riu. Não foi uma risada amarga. Foi uma risada leve, genuína de descrença. Casa? Ela perguntou. Você me jogou para fora de casa ontem, lembra? Você me disse para sair antes que eu atrapalhasse sua vida. Ela se inclinou para perto. Seu perfume, uma mistura personalizada de jasmim e estranho, enchendo seus sentidos. Eu não estou te levando de volta, Dominic. Eu estou pegando todo o resto. Ela virou e saiu pelas portas duplas, ladeada por sua equipe legal. Dominic se apressou para seguir, empurrando passado um Arthur atordoado. Ele irrompeu no corredor, esperando alcançá-la nos elevadores. Em vez disso, ele correu direto para uma parede de luzes piscantes. O corredor estava lotado de repórteres. Não apenas os escritores de notícias do tribunal, mas os pesos pesados. O Wall Street Journal, Forbes, Vanity Fair, alguém os tinha avisado. Sr. Callaway, é verdade que você foi despejado de sua própria empresa? Dominic, comente sobre as alegações que sua esposa tem estado secretamente financiando seu estilo de vida. Você está enfrentando falência? Dominic protegeu seus olhos, procurando por Sarafina. Ele a viu no fim do corredor, entrando em um elevador particular. Ela não olhou para trás. As portas deslizaram fechadas, separando-o dela e deixando-o aos lobos. Bianca agarrou seu braço, suas unhas cravando em sua jaqueta de terno. Dominic, eles estão dizendo que meus cartões de crédito estão cancelados. Conserte isso, diga a eles quem você é. Dominic olhou para as câmeras, então para sua amante soluçando, e percebeu com um empurrão nauseante que pela primeira vez em sua vida, ele não sabia a resposta para aquela pergunta. 48 horas depois, Dominic Callaway sentou em um quarto de motel no Queens. Era o único lugar que aceitaria dinheiro, e dinheiro era tudo o que ele tinha sobrado. Cerca de $4.000 que ele tinha conseguido sacar de um caixa eletrônico antes que o congelamento atingisse suas contas pessoais. Os últimos 2 dias tinham sido um borrão de humilhação. Quando ele tentou entrar na Callaway Tech, a segurança, sua segurança, tinha o escoltado para fora das instalações. As fechaduras tinham sido trocadas. Seu cartão-chave foi desativado. Quando ele tentou voltar ao penthouse para pegar suas roupas, o concierge simplesmente entregou a ele uma caixa de seus pertences deixada na calçada. Seus ternos, feitos sob medida, estavam amarrotados. Sua coleção de relógios estava faltando, retida como garantia contra danos à propriedade. E Bianca tinha durado exatamente 6 horas. Uma vez que ela percebeu que os cartões de crédito estavam mortos e o penthouse tinha sumido,
Ela o tinha chamado de perdedor e pegou um Uber para o loft de seu ex-namorado no Brooklyn. Mas Dominic não estava terminado. Ele ainda tinha uma carta para jogar. A Gala dos Inovadores de Tecnologia. Era esta noite a maior noite do ano para a cena de tecnologia de Nova York. Ele era o homenageado. Ele deveria receber o prêmio visionário. Se eu puder apenas subir naquele palco, Dominic murmurou para si mesmo, espirrando água fria em seu rosto no espelho rachado do motel. Se eu puder pegar o microfone, eu posso girar isso. Eu posso dizer a eles que é uma aquisição hostil. Eu posso pintar Sarafina como a vilã, a ex-esposa ciumenta tentando destruir a inovação. Ele colocou seu único smoking restante. Estava ligeiramente amassado, mas na luz fraca passaria. Ele se barbeou com uma lâmina descartável. Ele parecia pálido, magro, mas seus olhos ardiam com uma intensidade maníaca. Ele pegou um táxi amarelo para o Hotel Plaza. Ele não podia pagar uma limusine. A cena fora da praça era caótica. Limusines estavam enfileiradas 3 em profundidade. O tapete vermelho estava uma lavagem em flashes de câmera. Dominic endireitou sua gravata e marchou em direção à entrada. Ele viu o rosto familiar da coordenadora de eventos, uma mulher chamada Sarah, segurando a prancheta. Dominic. Sarah parecia surpresa em vê-lo. Limpa a garganta. Ela o olhou de cima a baixo, notando a falta de uma comitiva e o cabelo ligeiramente desalinhado. Nós não pensamos que você estava vindo. Claro que eu estou vindo, Dominic disse, exibindo seu sorriso característico, embora se sentisse frágil. Eu sou o convidado de honra, não sou? Sarah mordeu o lábio, parecendo desconfortável. Bem, houve algumas mudanças no programa. O conselho do comitê da gala se reuniu esta manhã. Mudanças? O coração de Dominic martelou contra suas costelas. Apenas entre, Sarah disse, afastando-se. Você ainda está na lista. Dominic soltou um fôlego que ele não sabia que estava segurando. Ele caminhou sobre o tapete vermelho. Ele esperava que os fotógrafos gritassem seu nome. Em vez disso, eles baixaram suas câmeras. Alguns sussurraram. Um riu. Ele apressou-se para dentro do grande salão de baile. Era de tirar o fôlego. Candelabros pingando com cristais, mesas postas com porcelana folheada a ouro, a elite da cidade se misturando em alta costura. Mas algo estava errado. Geralmente as telas massivas atrás do palco exibiam o logo da Callaway Tech, um mar azul estilizado. Esta noite as telas estavam exibindo um brasão diferente, um falcão preto segurando uma chave dourada, o brasão Blackwood, e debaixo dele, em elegante letras douradas, a Fundação Blackwood para a Ética Tecnológica. O que é isso? Dominic sussurrou. Ele escaneou a sala. Ele viu seus antigos investidores. Ele viu os jornalistas de tecnologia que costumavam adorá-lo. Eles estavam todos olhando em direção ao palco. As luzes escureceram. Um holofote atingiu o pódio. Senhoras e senhores, a voz do anunciante retumbou. Por favor, deem as boas-vindas à nova presidente do conselho para a entidade anteriormente conhecida como Callaway Tech, senhorita Sarafina Blackwood. A sala irrompeu em aplausos. Sarafina caminhou para o palco. Se ela parecia bonita no tribunal esta noite, ela parecia uma divindade de vingança. Ela estava vestindo um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava suas curvas com um decote que mergulhava ousadamente baixo. Em torno de seu pescoço sentava a estrela de Genebra, um colar de safira que tinha pertencido à sua avó, rumorizado ser valioso mais que o produto interno bruto inteiro de uma pequena nação insular. Ela se aproximou do microfone. Ela não sorriu. Ela olhou para a multidão, seu olhar varrendo a sala, até que ele aterrissou com precisão a laser em Dominic, de pé sozinho perto da estação de coquetel de camarão. Obrigada, Sarafina disse, sua voz amplificada, rica e firme. Por anos, esta empresa foi administrada em uma filosofia de mover rápido e quebrar coisas, incluindo pessoas. Uma onda de risada nervosa percorreu a multidão.
Nós fomos informados que o gênio por trás do código era um homem singular, Sarafina continuou. Mas a verdade é que inovação requer estabilidade. Ela requer integridade e ela requer capital. Ela pausou. Efetivo imediatamente, a Callaway Tech está sendo renomeada como IG Systems. Nós estamos pivotando para longe da mineração de dados de consumidor e em direção à cibersegurança para organizações de caridade. Nós estamos limpando o código antigo. Ela olhou diretamente para Dominic. E nós estamos limpando a antiga gestão, a era do visionário que constrói castelos sobre as fundações de outras pessoas acabou. Dominic sentiu os olhos de 500 pessoas voltados para ele. Ele se sentiu nu. Ele queria correr, mas suas pernas não se moveriam. No entanto, Sarafina disse, sua voz suavizando enganosamente. Nós realmente acreditamos em dar crédito onde ele é devido. Nós temos uma apresentação especial para honrar o passado. Dominic animou-se. Era isso? Um reconhecimento de oferta de paz? Por favor, voltem sua atenção para as telas, Sarafina disse. O brasão Blackwood desapareceu. Em seu lugar, um vídeo começou a tocar. Não foi um tributo. Era filmagem de uma câmera de segurança. Estava granulado, mas o áudio estava cristalino. Era a cozinha do penthouse datada 3 noites atrás. A voz de Dominic ecoou pelo salão de baile. Você viveu do meu trabalho duro. Agora a viagem acabou. Se você lutar contra isso, eu vou te enterrar em taxas legais até você estar implorando por troco no metrô. Ofegos encheram a sala. Então a voz de Bianca. Ela provavelmente está tendo um colapso. Que psicopata. Então Dominic novamente. Quem se importa? Ela se foi e ela não me custou um tostão. Limpa-lhe a garganta. O vídeo congelou no rosto zombeteiro de Dominic. Sarafina olhou para ele do palco. O silêncio no salão de baile era absoluto. Você estava certo, Dominic, ela disse no microfone, sua voz fria como a sepultura. Eu não te custei um tostão, eu te custei tudo. Ela se afastou do pódio. O aplauso não começou imediatamente. Começou com uma salva de palmas lenta de Garrison Ford na primeira fila. Então os investidores se juntaram, então a imprensa. Dentro de segundos, a sala inteira estava dando a Sarafina Blackwood uma ovação de pé. Dominic recuou. Ele esbarrou em um garçom, enviando uma bandeja de champanhe batendo no chão. O som quebrou o feitiço. Senhor! Um grande guarda de segurança apareceu em seu cotovelo. Você está causando uma perturbação. Eu vou ter que te pedir para sair. Eu construí isso, Dominic gaguejou, lágrimas de raiva picando seus olhos. Ela está mentindo. Por aqui, senhor, o guarda disse, segurando o braço de Dominic com uma mão do tamanho de uma perna de porco. Ele foi arrastado para fora do salão de baile, passando pelos rostos olhando fixamente das pessoas que ele tinha tentado impressionar por uma década. Ele foi arrastado pelo lobby e jogado para fora das portas da frente do Hotel Plaza. Ele aterrissou na calçada, arranhando suas mãos. Estava chovendo novamente. Dominic sentou no concreto molhado, ouvindo o aplauso abafado de dentro do salão de baile. Ele olhou para cima. Do outro lado da rua, um enorme outdoor digital na Times Square piscou. Era um alerta de notícias. Notícias de última hora. ARS reconquista Império de Tecnologia. Investigação de fraude aberta sobre o ex-CEO Dominic Callaway. Dominic colocou sua cabeça em suas mãos. A chuva fria encharcou seu smoking, gelando-o até o osso. Ele tinha querido ser famoso. Ele tinha querido que o mundo soubesse seu nome. E agora, eles finalmente sabiam. 6 meses tinham se passado desde a noite da gala. No mundo de alta velocidade das finanças de Nova York, 6 meses é geralmente tempo suficiente para um escândalo ser esquecido, enterrado sob a próxima onda de fofocas. Mas a queda de Dominic Callaway foi diferente. Era um conto de advertência que recusou-se a morrer. Foi estudado em escolas de negócios como uma masterclass em arrogância e em faculdades de direito como um exemplo
aterrorizante do que acontece quando você assina um contrato sem ler a letra miúda. O inverno tinha descido sobre Manhattan, transformando a cidade em um cânion mordaz, varrido pelo vento. Na Quinta Avenida, as luzes de feriado estavam cintilando, lançando um brilho festivo sobre os compradores ricos, carregando sacolas da Bergdorf Goodman e Tiffany's. Limpa a garganta. Dominic Calloway estava de pé na calçada fora do Lucu, um dos restaurantes franceses mais exclusivos da cidade. Ele não estava jantando lá. Ele estava vestindo um pesado, mal ajustado casaco marrom avermelhado, com uma etiqueta de nome que lia simplesmente Dom. Ele esfregou suas mãos enluvadas juntas, tentando gerar algum calor. A investigação de fraude lançada pela SEC, seguindo as revelações de Sarafina, tinha sido completa e brutal. Ele tinha evitado a prisão apenas por se declarar culpado de negligência grosseira e concordar com uma proibição vitalícia de servir como oficial de qualquer empresa pública. Seus ativos foram apreendidos para pagar credores. O penthouse tinha sumido. Os carros tinham sumido. Até sua reputação foi liquidada. Agora, aos 34 anos de idade, o ex-visionário de tecnologia estava trabalhando como manobrista para uma agência de pessoal de terceiros. Era o único emprego que ele podia conseguir onde eles não verificavam sua pontuação de crédito ou googlavam seu nome. Ei, Dom! O manobrista-chefe, um garoto de 19 anos chamado Kevin, gritou: Acorde! Nós temos um VIP chegando! O chefe disse para lidar com este com luvas de criança. É um Phantom! Dominic enrijeceu. Um Rolls-Royce Phantom. Ele costumava alugar um. Ele lembrou o cheiro do couro, o poder silencioso do motor. Agora ele era apenas o cara que o estacionava. O carro preto massivo deslizou para a calçada como um tubarão terrestre. As janelas eram tingidas tão escuras que pareciam óleo. Dominic deu um passo à frente, seu treinamento entrando em ação. Abra a porta. Sorria. Não faça contato visual a menos que falado a. Espere uma gorjeta de 5 euros se você tiver sorte. Ele alcançou a maçaneta da porta traseira do passageiro e a puxou aberta. Um par de saltos Louboutin pretos pisou na calçada. Então a bainha de um vestido de seda prata. Dominic congelou. Ele conhecia aquele cheiro. Jasmim e estranho. Isso o atingiu como um golpe físico no peito, parando sua respiração. Sarafina saiu do carro. Ela parecia radiante. O estresse que tinha vivido em seus olhos durante seu casamento tinha sumido, substituído por uma confiança serena, intocável. Ela estava rindo de algo que o homem dentro do carro tinha dito. Dominic queria correr. Ele queria desaparecer na calçada, mas seus pés eram chumbo. Ele estava de pé ali segurando a porta, seu rosto pálido e por fazer a barba, olhando fixamente para a mulher que ele tinha jogado fora. Ela virou para fechar a porta e seus olhos aterrissaram nele. Limpa a garganta. Por um segundo não houve reconhecimento. Ele era apenas parte da paisagem, apenas outro servo em uma cidade de milhões. Então seu olhar afiou-se. Ela observou o casaco marrom avermelhado barato, os sapatos arranhados, a etiqueta de nome. O silêncio se estendeu mais alto que o tráfego da cidade. Olá, Dominic, ela disse. Sua voz não estava brava, não estava zombando. Era devastadoramente indiferente. Era o tom que você usa para um velho conhecido que você mal lembra. Sarafina, ele rouquejou, sua voz rachando. Eu não sabia que você estava vindo aqui. Nós estamos celebrando, ela disse simplesmente. A Egg Systems acabou de adquirir seu maior concorrente em Londres. É uma boa noite. O homem no carro saiu. Ele era alto, distinto, com cabelo sal e pimenta e um rosto gentil. Ele caminhou em torno do carro e pegou a mão de Sarafina. Ele não parecia um tubarão. Ele parecia um parceiro. Pronta, querida? O homem perguntou. Apenas um momento, James, Sarafina disse. Ela virou-se de volta para Dominic.
Ela abriu sua clutch, uma pequena coisa incrustada de diamantes que provavelmente custava mais que o ano inteiro de salários de Dominic, no ponto de manobrista. Ela puxou uma nota de 100 daéis nítida. Dominic olhou fixamente para o dinheiro. Seu orgulho gritou para ele jogar de volta na cara dela, para gritar que ele não precisava da caridade dela, que ele ainda era Dominic Calloway. Mas então ele lembrou que seu aluguel era devido em 2 dias. Ele lembrou os macarrões ramen que ele tinha estado comendo por semanas. Ele lembrou o buraco em seu sapato esquerdo. Lentamente, com uma mão tremendo, ele estendeu a mão e pegou a nota. Fique com o troco, Sarafina disse suavemente. Ela não esperou por um obrigado. Ela virou, pegou o braço de James e caminhou para o calor do restaurante, a luz dourada engolindo seu buraco. Dominic estava de pé sozinho na calçada fria. O vento uivou pela avenida, cortando através de seu casaco barato. Ele olhou para a nota em sua mão. Era real. Era tangível. E foi a coisa mais humilhante que já tinha acontecido a ele. Ei, Dom, mova o carro, cara! Você está bloqueando a faixa! Kevin gritou do suporte. Dominic saiu de seu transe. Ele olhou para o Rolls Royce em marcha lenta ao lado dele. Por um momento fugaz, insano, ele pensou em entrar e dirigir. Dirigir até o gás acabar. Dirigindo até ele encontrar um lugar onde ninguém sabia quem ele era. Mas ele não o fez. Ele não tinha o dinheiro da gasolina. Ele não tinha a coragem. Ele deslizou para o assento do motorista. O couro estava quente, aquecido pelos corpos das pessoas que realmente importavam. Ele ajustou o espelho e pegou seu próprio reflexo. Seus olhos estavam ocos. Ele parecia um fantasma assombrando sua própria vida. Ele colocou o carro engrenado e o dirigiu em direção à garagem de estacionamento, desaparecendo nos escuros túneis subterrâneos da cidade, enquanto alto acima dele no penthouse do mundo, Sarafina Cross finalmente verdadeiramente começou sua vida. Dominic Calloway tinha querido uma esposa troféu para parecer bem em seu braço. Ele nunca percebeu até que era tarde demais que ele estava segurando um diamante, e ele era aquele que era apenas vidro barato. E essa é a história de como Dominic Calloway aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Nunca julgue um livro por sua capa, especialmente quando aquele livro possui a biblioteca. Ele pensou que ele poderia descartar Sarafina como o lixo de ontem, cego ao fato que ela era a própria fundação em que seu sucesso foi construído. É um lembrete brutal que a arrogância é frequentemente o precursor de uma queda, e que o verdadeiro poder não precisa gritar. Ele apenas precisa assinar os cheques. O que você teria feito se você fosse Sarafina? Você o teria levado de volta quando ele implorou ou foi deixá-lo no ponto de manobrista, a vingança perfeita? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma e justiça, por favor, esmague aquele botão de curtir, compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom drama. E não se esqueça de se inscrever e apertar o ícone do sino para que você nunca perca uma história. Obrigado por assistir e eu te vejo